Espírito Santo, eu recebo hoje o teu milagre e nada mais será como antes. A paz do Senhor, queridos irmãos e queridas irmãs. É sempre uma alegria ter você aqui neste momento tão especial, que é orar a Deus todos os dias. E já quero te dizer que o Espírito Santo já está preparando algo novo para a sua vida. Hoje, juntos, vamos clamar com fé para que o Espírito Santo de Deus possa agir na sua vida, tendo a certeza que nada mais será como antes. Mas permaneça comigo até o final da oração, porque hoje será um encontro com a presença de Deus, um momento de entrega, renovo e transformação. Se você abrir o seu coração e crer, algo vai começar a mudar dentro de você, em nome de Jesus. Permita que o Espírito Santo toque profundamente a sua vida, amém? Antes de começarmos a orar, escreva aqui nos comentários os nomes das pessoas que você deseja incluir nesta oração e permita que Deus realize um milagre na vida dele também. Enquanto você escreve, vamos começar a orar a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco hoje na Tua maravilhosa presença para Te buscar. Eu reconheço que preciso de Ti, preciso do Teu cuidado, da Tua direção, do Teu consolo. Muitas vezes eu tentei resolver tudo sozinho, tentei ser forte o tempo todo, tentei esconder minhas dores atrás de um sorriso, mas hoje eu paro, respiro fundo e Te busco com sinceridade. Recebo hoje o teu milagre, Espírito Santo. Eu me coloco como alguém que precisa de um toque do céu. O Senhor conhece minhas lutas silenciosas, conhece os medos que eu não conto para ninguém, conhece as lágrimas que caem quando estou sozinho. Nada está escondido dos teus olhos, e mesmo assim, tu não te afastas de mim. Pelo contrário, tu te aproximas com amor. Hoje, eu escolho crer no teu milagre. Não um milagre distante, mas algo que começa agora, dentro de mim. Talvez eu esteja cansado, talvez esteja desanimado, talvez esteja carregando um peso que parece grande demais. Mas eu decido confiar que o teu poder é maior que qualquer problema. Recebo hoje o teu milagre na minha vida, minha irmã, meu irmão. Me responde com toda a sinceridade do seu coração. Você já orou, já pediu, já chorou, e mesmo assim continuou sentindo que algo dentro de você ainda não sarou? Talvez você nem consiga explicar do que realmente se trata. Não é só tristeza, não é só cansaço, é uma dor sem nome, no coração, na família, nas finanças, no corpo, uma sensação de que você está preso, repetindo os mesmos ciclos, carregando os mesmos pesos, não é verdade? Se você acordou hoje sentindo exatamente isso, essa oração foi feita realmente para você. Cada parte dela vai tocar em uma área específica da sua vida, sua mente, sua família, suas finanças e sua saúde. E te digo mais. Muita gente que orou junto relatou que algo mudou na vida delas. E pode mudar na sua também. Você não precisa estar bem para orar, você só precisa estar presente. Então respira fundo, coloca a mão no peito e deixa o Espírito Santo fazer o que só Ele sabe fazer. Amém? Agora, voltemos a orar ao nosso Pai Celestial. Santo Espírito de Deus, vai tocando agora nas áreas que eu nem sei explicar, meu Pai. Toca no meu coração ferido, nas minhas emoções abaladas, nos pensamentos que me confundem. Se existe medo, transforma em coragem. Se existe tristeza, transforma em alegria. Se existe dúvida, coloca fé no meu interior. Eu não quero continuar como antes. Eu não quero permanecer preso às mesmas dores, aos mesmos erros, às mesmas limitações. Recebo hoje o teu milagre na minha casa. O Senhor sabe como está minha família, sabe das conversas difíceis, dos silêncios que machucam, das preocupações que tiram o sono. Entra no meu lar com a tua paz. Traz união onde houve divisão. Traz compreensão onde houve palavras duras. Que o teu milagre alcance cada pessoa que eu amo. Recebo hoje o teu milagre na minha vida financeira.
O Senhor conhece minhas necessidades, sabe das contas, das responsabilidades, das preocupações com o amanhã. Eu entrego tudo em tuas mãos. Abre portas que ninguém pode fechar. Dá sabedoria para administrar o que eu tenho. Ensina-me a confiar, mesmo quando os recursos parecem pequenos. Recebo hoje o teu milagre na minha saúde. Se existe dor no meu corpo, toca com cura. Se existe cansaço na minha mente, renova minhas forças. Se existe ansiedade no meu coração, derrama tua paz. Eu creio que o teu Espírito tem poder para restaurar o que está fraco e fortalecer o que está abatido. Amados, eu preciso te contar um poderoso testemunho enviado pela nossa inscrita, Marlene Ferreira, de Itapeva, São Paulo. Foi assim a história dela. Marlene, com 58 anos de idade, varre o mesmo chão há décadas. Não o chão da escola onde trabalha como auxiliar de limpeza, mas o chão da própria vida, pesado, empoeirado, sempre igual. A filha mais nova não a procurava mais depois de uma briga feia. 3 anos sem uma ligação. 3 anos de silêncio que doía mais do que qualquer palavra dura. Toda noite, antes de dormir, Marlene abria a Bíblia no mesmo versículo, não porque entendia tudo, mas porque era o único lugar onde ela ainda conseguia respirar. Numa quinta-feira qualquer, sem data especial, sem nada marcado no calendário, o celular tocou com um número desconhecido. Mãe, sou eu. Marlene não conseguiu falar, só chorou. E do outro lado, a filha também chorou. Ela nunca soube explicar o que aconteceu naquele dia. Só sabia que na noite anterior tinha orado a Deus de um jeito diferente. Não pediu com palavras bonitas, só disse: Espírito Santo, eu não aguento mais carregar isso sozinha. Eu recebo o teu milagre, Senhor. E algo mudou. Não na conta do banco, não no emprego, mas no lugar que mais doía. No relacionamento com a sua filha. Glória a Deus. Com a mesma fé que nossa irmã Marlene teve ao clamar a Deus, vamos agora clamar juntos a Ele assim. Amado Deus, eu também te peço um milagre na minha fé, meu Senhor. Às vezes eu oro, mas duvido. Às vezes eu espero, mas me sinto impaciente. Às vezes eu confio, mas logo me preocupo de novo. Ajuda-me a permanecer firme. Ajuda-me a lembrar que Tu estás comigo em todos os momentos. Que nada foge do teu controle. Recebo hoje o teu milagre na minha história. Eu entrego meu passado, com seus erros e arrependimentos. Eu entrego meu presente, com seus desafios e decisões. Eu entrego meu futuro, com seus sonhos e incertezas. Que nada mais seja como antes, porque eu escolho viver debaixo da tua direção. Se existe algo travado na minha vida, destrava. Se existe uma porta fechada que vem de ti, abre no tempo certo. Se existe um caminho que não é para mim, fecha e me dá entendimento. Eu não quero apenas mudanças externas. Eu quero transformação verdadeira, aquela que começa por dentro e reflete em tudo ao redor. Espírito Santo, recebo hoje o teu milagre em mim. Eu me coloco como terreno preparado para receber o que o Senhor quer fazer. Mesmo que eu ainda não veja com os olhos, eu escolho crer com o coração. Mesmo que as circunstâncias não tenham mudado ainda, eu confio que o Senhor já está agindo. Eu declaro que não serei mais dominado pelo medo. Não serei mais guiado pela insegurança. Não serei mais paralisado pela dúvida. O teu milagre começa agora, dentro de mim, trazendo esperança renovada, força para continuar e paz para descansar. Obrigado, Espírito Santo, porque eu sei que Tu me ouves. Obrigado porque não estou sozinho. Obrigado porque o Teu milagre não depende da minha força, mas do Teu poder. Eu recebo hoje o Teu milagre e confio que, a partir deste momento, algo novo já começou a acontecer na minha vida. Minha irmã, meu irmão, se você também decide receber hoje o seu milagre, escreva aqui nos comentários como uma forma de declaração de fé. Recebo hoje o teu milagre, Espírito Santo.
Que esse simples gesto represente a sua confiança de que nada mais será como antes, porque o Espírito Santo já está agindo na sua vida. Senhor amado, eu reconheço que preciso de Ti todos os dias. Preciso do Teu sopro que traz vida às áreas de mim que estão secas, cansadas e sem esperança. Há momentos em que me sinto fraco, confuso e sem direção, mas eu sei que quando a Tua presença me envolve, tudo começa a encontrar sentido outra vez. Vem sobre mim agora, Espírito Santo, toca meus pensamentos inquietos e acalma minha mente. Muitas vezes eu me deixo dominar por preocupações, crio cenários difíceis dentro de mim e carrego pesos que não foram feitos para eu suportar sozinho. Mas hoje eu entrego tudo em Tuas mãos. Eu não quero continuar tentando resolver tudo com minhas próprias forças. Eu quero aprender a descansar em Ti. Transforma meu interior. Muda aquilo que precisa ser mudado em mim. Se existe orgulho, remove. Se existe medo, dissipa. Se existe mágoa, cura. Eu reconheço que ainda tenho falhas, que ainda erro, que ainda me deixo levar por sentimentos que me afastam da paz. Mas eu não quero permanecer do mesmo jeito. Eu desejo ser moldado pela Tua presença, dia após dia. Minha amiga, meu amigo, deixa eu agora te perguntar uma coisa. Você já chegou num ponto da vida onde parou e simplesmente não soube mais para onde ir? Não foi nem falta de fé e nem falta de vontade. Foi só o peso de carregar sozinho aquilo que foi feito para ser entregue ao Pai. Muitas vezes a gente aprende muito cedo a esconder o que dói, a fingir que está bem quando por dentro está exausto, a sorrir nas fotos enquanto, na intimidade, sente um vazio que nenhuma conquista consegue preencher. Mas existe uma presença que não precisa que você se arrume primeiro para chegar, que não exige que você tenha as respostas certas, a fé perfeita ou a vida resolvida. Tem algo de muito profundo e de muito real que acontece quando a gente para de correr e simplesmente permite ser encontrado. É sobre isso que também quero ministrar hoje. Sobre sonhos que pareciam mortos e foram reacendidos. Sobre relacionamentos que estavam frios e foram aquecidos. Sobre corações que estavam quebrados e foram reconstituídos, de dentro para fora. Se alguma parte da sua vida ainda está esperando por uma renovação verdadeira, continua comigo aqui na presença, porque hoje é dia de milagre. Agora, vamos clamar ao nosso Deus vivo. Senhor amado, vai soprando agora sobre os meus sonhos, Pai. Há planos que eu já pensei em abandonar. Há promessas que parecem distantes demais. Mas se Tu estás comigo, eu sei que nada está perdido. Reacende dentro de mim a chama da fé. Renova minha coragem para continuar, mesmo quando não vejo resultados imediatos. Ensina-me a confiar, mesmo quando não entendo os caminhos. Entra também nas minhas relações. Toca a minha família, meus amigos, as pessoas com quem convivo. Se existe distância, traz reconciliação. Se existe frieza, aquece com amor. Usa minhas palavras para abençoar e não para ferir. Que eu seja instrumento da Tua paz, mesmo nos dias difíceis. Espírito Santo, visita as áreas da minha vida que eu escondo, aquelas partes que eu não gosto de mostrar, minhas inseguranças, meus medos mais profundos, minhas dores antigas. Tu conheces tudo sobre mim. Não há nada oculto aos Teus olhos, e ainda assim, Tu permaneces comigo. Isso me constrange e me fortalece. Eu não preciso fingir diante de Ti. Posso ser verdadeiro. Posso me apresentar como estou. Transforma minha tristeza em esperança. Transforma minha ansiedade em confiança. Transforma minha fraqueza em dependência de Ti. Eu sei que a mudança verdadeira começa de dentro para fora, e por isso eu te peço, começa em mim. Trabalha no meu coração antes de mudar as circunstâncias. Ajusta minha visão antes de abrir novas portas.
Espírito Santo, ensina-me a ouvir a tua voz no silêncio. Em meio ao barulho do mundo, eu muitas vezes me distraio e perco a sensibilidade espiritual. Mas hoje eu escolho parar, respirar e te buscar. Fala comigo de maneira clara e suave. Guia meus passos. Mostra-me quando avançar e quando esperar. Dá-me discernimento para não agir por impulso. Que a tua presença me acompanhe ao longo do dia, nas decisões pequenas e nas grandes escolhas. Que eu sinta a tua direção quando estiver prestes a errar. Que eu perceba o teu consolo quando o desânimo tentar me alcançar. Eu não quero viver apenas de momentos emocionantes. Eu quero uma caminhada constante contigo. Espírito Santo, preenche cada vazio que existe em mim. Onde há solidão, traz companhia. Onde há dúvida, traz certeza interior. Onde há cansaço, traz renovação. Eu sei que quando tu habitas em mim, eu não sou mais o mesmo. A tua presença me fortalece, me corrige, me inspira e me sustenta. Hoje eu me rendo mais uma vez. Eu te entrego meus pensamentos, minhas palavras, minhas atitudes. Que tudo em mim reflita a transformação que vem de ti. Que minha vida seja testemunho vivo do que a tua presença é capaz de fazer. Não por mérito meu, mas pela tua graça, que me alcança todos os dias. Permanece comigo, Espírito Santo. Caminha comigo quando eu estiver inseguro. Sustenta-me quando eu estiver fraco. Ilumina-me quando tudo parecer escuro. E que, ao final de cada dia, eu possa reconhecer que foi a tua presença que me guiou, me guardou e me transformou. Meus amados, agora eu quero te convidar a dar um passo de fé. Escreva aqui nos comentários: transforma meu interior, Espírito Santo. Quando você declara com essas palavras, você estará assumindo perante a Deus o desejo de viver uma mudança verdadeira. E que essa decisão marque o início de uma nova etapa na sua caminhada espiritual. Senhor meu Deus, eu confesso que depois de tudo o que vivi, eu já não sou mais a mesma pessoa. Tantas lutas, tantas lágrimas escondidas, tantas noites em que eu me senti só, mas o Senhor estava comigo em cada uma delas. E hoje eu entendo que nada do que aconteceu foi em vão. Pai, eu sinto que um novo tempo está começando. Há algo diferente no ar, algo diferente dentro de mim. Eu já não aceito viver da mesma forma, pensando pequeno, sentindo medo, carregando culpas antigas. Eu quero deixar para trás aquilo que me machucou, aquilo que me travou, aquilo que me fez duvidar de mim e até do teu cuidado. Eu sei que nada mais será como antes, porque o Senhor está transformando o meu interior. O que antes me abalava, agora me fortalece. O que antes me fazia chorar de desespero, hoje me ensina a confiar. Eu percebo que estou crescendo, mesmo quando não vejo resultados imediatos. Estou amadurecendo, mesmo quando o caminho parece difícil. Meu Deus, eu entrego a Ti tudo o que ainda pesa no meu coração. Entrego as lembranças que doem, as palavras que me feriram, as oportunidades que perdi. Eu não quero mais viver preso ao passado. Eu escolho confiar que o Senhor está escrevendo uma nova história para mim. Sei que mudanças nem sempre são fáceis. Às vezes, eu sinto medo do desconhecido. Às vezes, eu me pergunto se vou conseguir suportar as novas responsabilidades, os novos desafios. Mas dentro de mim há uma certeza suave e firme. O Senhor não me trouxe até aqui para me abandonar agora. Eu declaro diante de Ti que estou disposto a viver o novo. Quero novos pensamentos, novas atitudes, novas escolhas. Quero aprender a perdoar com mais facilidade, a amar com mais verdade, a confiar sem reservas. Quero ser uma pessoa mais forte por dentro, mais leve na alma, mais firme na fé. Amados, talvez você esteja carregando algo que ainda não conseguiu colocar em palavras. Uma sensação de que a sua vida está prestes a mudar. Mas ao mesmo tempo parece que nada se move, que você está esperando, 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 e a resposta não vem.
E no meio dessa espera, uma parte de você começa a se perguntar: será que dias bons ainda virá? Eu preciso te dizer uma coisa hoje, e quero que você ouça com o coração aberto. Tudo aquilo que você viveu até aqui, cada luta, cada lágrima, cada momento em que você pensou que não ia conseguir, não foi desperdiçado. Estava sendo usado para te preparar. Existe um novo ciclo querendo começar na sua vida. Não amanhã, agora. E esse clamor a Deus que preparei com muita oração e jejum foi feito exatamente para você, que sente que chegou a hora de parar de sobreviver e começar a viver de verdade. Continua firme e forte na presença. O que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga tudo. Oremos a Deus assim: Pai, vai tocando agora nas áreas da minha vida que ainda precisam de transformação, Senhor. Toca na minha família, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, nas minhas decisões. Que tudo aquilo que não vem de Ti perca a força. Que tudo aquilo que o Senhor tem preparado floresça no tempo certo. Eu creio que portas que estavam fechadas começarão a se abrir. Creio que situações confusas serão esclarecidas. Creio que aquilo que parecia impossível ganhará forma diante dos meus olhos. Não porque eu sou forte, mas porque o Senhor é poderoso para fazer além do que eu imagino. Hoje eu escolho confiar mais e reclamar menos. Escolho agradecer mesmo antes de ver. Escolho caminhar mesmo quando não entendo tudo. Eu não quero mais ser dominado pelo medo do passado, nem pela ansiedade do futuro. Eu quero viver o presente com fé e coragem. Nada mais será como antes, porque eu não sou mais o mesmo. O Senhor está moldando meu caráter, fortalecendo minha mente e curando meu coração. Cada oração silenciosa, cada lágrima derramada, cada momento de espera está sendo usado para me preparar para algo maior. Eu recebo esse novo tempo com humildade e esperança. Se for preciso recomeçar, eu recomeço. Se for preciso esperar, eu espero. Se for preciso mudar, eu mudo. Eu confio que o Senhor está no controle de cada detalhe da minha vida. Que a partir de hoje eu veja com outros olhos, fale com mais sabedoria e haja com mais firmeza. Que eu não volte atrás por medo, nem desista por cansaço. Que eu me lembre todos os dias de que o Senhor está comigo, me guiando passo a passo. Eu entrego a Ti o meu passado, consagro a Ti o meu presente e confio a Ti o meu futuro. Eu creio que um novo ciclo começa agora. E eu declaro com fé: nada mais será como antes, porque o Senhor está fazendo tudo novo dentro de mim. Minha amada, meu amado, se você deseja verdadeiramente viver o nome do Espírito Santo de Deus, declare isso em palavras, escrevendo assim nos comentários: tudo novo em mim. E por favor, deixe o seu like para que essa oração alcance mais pessoas que precisam viver o novo do Espírito Santo. Amém? Senhor, eu reconheço que a minha vida financeira também precisa do Teu cuidado, meu Pai. Tu conheces as contas que estão sobre a mesa, os boletos que tiram o meu sono, as preocupações que tentam roubar a minha paz. Tu sabes das vezes em que eu fiz planos e eles não deram certo, das tentativas frustradas, das portas que se fecharam quando eu mais precisava que se abrissem. Meu Deus, eu confesso que em muitos momentos senti medo. Medo de não ter o suficiente, medo de não conseguir honrar meus compromissos, medo de falhar com aqueles que dependem de mim. Houve dias em que eu me senti pequeno diante das dívidas, dias em que pensei que não conseguiria sair dessa situação. Mas agora, em oração, eu escolho confiar. Escolho lembrar que o Senhor é maior do que qualquer dificuldade financeira. Eu te peço, Pai, realiza um milagre na minha vida financeira. Move aquilo que eu não posso mover. Abre caminhos onde hoje só vejo barreiras. Toca em oportunidades que ainda nem consigo enxergar. Coloca pessoas certas no meu caminho. Traz ideias novas à minha mente. Dá direção para que eu tome decisões sábias e responsáveis.
Se eu tenho administrado mal o que recebo, me ensina a cuidar melhor. Se tenho agido por impulso, me dá domínio próprio. Se tenho desanimado, renova minha esperança. Não quero apenas dinheiro, Senhor. Quero equilíbrio, sabedoria e tranquilidade. Quero aprender a viver com gratidão, mesmo enquanto espero pelo milagre completo. Meu irmão, minha irmã, você já chegou num ponto da vida em que você estava tão cansado que nem chorar tinha mais energia. Sabe aquele silêncio pesado antes de dormir? Quando os pensamentos chegam todos de uma vez, as contas, os atrasos, o medo do amanhã, e você fica ali, olhando para o teto, tentando respirar, saiba que você não é o único a viver isso. E não, isso não é fraqueza, por mais que digam isso. É o peso de quem carrega mais do que deveria carregar. Mas eu preciso te dizer uma coisa agora, e isso pode mudar a forma como você vai encarar esse momento da sua vida. O que você está vivendo hoje não é o fim da sua história. Acredite, existe uma paz que não depende da sua conta bancária estar cheia. Existe uma força que nasce justamente quando você acha que não tem mais nenhuma. E a oração a seguir pode virar a chave de tudo que você está enfrentando agora. Continua aqui comigo, porque o que vem a seguir foi feito exatamente para esse momento, para essa dor, para esse coração que ainda acredita, mesmo com tanto peso nas costas. Vamos orar a Deus assim. Pai amado, entra na minha casa agora, meu Senhor. Abençoa o meu trabalho, seja ele qual for. Abençoa as minhas mãos, para que tudo o que eu fizer prospere de forma justa e honesta. Que não falte o pão na minha mesa, que não falte dignidade na minha caminhada, que não falte fé quando as circunstâncias tentarem me desanimar. Eu entrego a Ti as minhas preocupações. Entrego cada número que me assusta, cada ligação que temo atender, cada cobrança que pesa no meu coração. Eu não quero mais carregar isso sozinho. Eu descanso em Ti, sabendo que o Senhor cuida de mim nos detalhes que ninguém vê. Que o milagre comece dentro de mim, que eu tenha disciplina para organizar minha vida, coragem para enfrentar a realidade e perseverança para continuar tentando. Que eu não me compare com ninguém, que eu não sinta vergonha da minha situação, mas que eu veja este momento como parte de um processo de crescimento. Senhor, transforma escassez em provisão, transforma atraso em testemunho, transforma desespero em confiança. Que cada dificuldade seja uma oportunidade para eu me aproximar mais de Ti e aprender a depender da Tua direção. Eu declaro que a minha vida financeira não está perdida. Eu declaro que há esperança, que há saída, que há solução. Mesmo que eu ainda não veja, eu creio que o Senhor já está trabalhando ao meu favor. Enquanto eu faço a minha parte com responsabilidade, eu confio que o Senhor fará o impossível acontecer. Guarda meu coração da ansiedade, livra-me de decisões precipitadas. Fecha portas que possam me trazer prejuízo e abre aquelas que serão resposta das minhas orações. Que eu seja fiel nas pequenas oportunidades, para que esteja preparado quando as maiores chegarem. Eu recebo a Tua paz agora. A paz que acalma a mente e fortalece o espírito. A paz que me faz dormir tranquilo, mesmo quando as contas ainda não foram pagas. Porque eu sei que o Senhor não me abandona e não me deixa sozinho nesta caminhada. Que a partir de hoje eu veja mudanças. Pequenas vitórias, sinais da Tua fidelidade, respostas inesperadas. Que cada passo seja guiado pela Tua mão. E quando o milagre financeiro se manifestar por completo, que eu nunca me esqueça de reconhecer que foi o Senhor quem sustentou cada etapa do processo. Eu confio, eu espero, eu entrego. Minha vida financeira está nas Tuas mãos, e eu escolho acreditar que tempos melhores estão chegando. Amados irmãos, agora escreva nos comentários: minha provisão vem. Declare isso com fé, como quem já enxerga o milagre se aproximando, e permita que essa frase seja um passo de confiança
na transformação que Deus está começando na sua vida hoje. Amém? Senhor meu Deus, eu agora coloco diante de Ti a minha família, meu Pai. Tu conheces cada rosto, cada história, cada ferida que às vezes ninguém vê. Tu sabes das palavras que foram ditas no calor da emoção e que machucaram. Sabes dos silêncios que criaram distâncias. Sabes das lágrimas que foram derramadas, escondidas no travesseiro. Hoje eu me coloco na Tua presença para pedir um milagre dentro da minha casa. Pai, eu reconheço que nem sempre agi com sabedoria. Em muitos momentos, deixei o orgulho falar mais alto, deixei a impaciência tomar conta, deixei o cansaço se transformar em dureza nas minhas palavras. Eu te peço perdão pelas vezes em que eu poderia ter sido instrumento de paz, mas escolhi discutir. Pelas vezes em que poderia ter abraçado, mas preferi me afastar. Trabalha primeiro em mim. Transforma o meu coração para que eu seja canal do Teu amor dentro do meu lar. Senhor, entra nos ambientes da minha casa, passeia pelos quartos, pela sala, pela mesa onde nos reunimos. Que a Tua presença seja mais forte do que qualquer clima pesado, mais forte do que qualquer desentendimento. Onde houver frieza, derrama calor. Onde houver mágoa, derrama cura. Onde houver divisão, estabelece união. Eu te peço um milagre nos relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos, entre marido e esposa. Restaura o diálogo que foi perdido. Tira as palavras duras e coloca palavras que edificam. Ensina-nos a ouvir uns aos outros com paciência, a respeitar as diferenças, a compreender as limitações. Que dentro da minha família exista mais compreensão do que julgamento, mais apoio do que cobrança. Amados, eu agora preciso te fazer uma pergunta honesta. Quando foi a última vez que você olhou para a sua família? Não pelas redes sociais, não pela correria do dia a dia, mas de verdade, com calma, com presença, porque tem algo acontecendo dentro dos lares que pouquíssimas pessoas estão dispostas a admitir. A gente vive junto, mas muitas vezes está completamente sozinho. As contas chegam, o cansaço bate, os conflitos aparecem, e a gente vai empurrando com a barriga, esperando que melhore por conta própria. E pensando nessa possibilidade, eu preparei uma oração simples, do fundo do coração, capaz de mudar a atmosfera da sua casa neste sentido. Não porque ela seja um manual de passo a passo, mas porque ela toca exatamente nas dores que ninguém fala em voz alta: o medo financeiro, a saudade de quem se afastou, o desejo de ver a família reunida de verdade. Se você tem alguém no coração que precisa de um milagre, se você carrega um peso que já não aguenta mais, aguente firme e forte até o final da oração. Deus quer fazer um grande milagre na sua vida e na vida daqueles que você lembra no coração. Vamos clamar ao nosso Deus Todo-Poderoso assim: Senhor, Tu sabes das lutas financeiras que muitas famílias enfrentam. Sabes da preocupação com as contas, do medo de não conseguir sustentar a casa, da insegurança quanto ao futuro. Eu entrego nas Tuas mãos cada necessidade. Abre portas que estavam fechadas, traz provisão, traz sabedoria para administrar, traz tranquilidade para que o desespero não tome conta do nosso coração. Que a nossa confiança esteja em Ti e que a ansiedade perca a força. Pai amado, se há alguém na minha família distante de Ti, alcança com o Teu amor. Toca de maneira suave, transforma pensamentos, renova a esperança. Se há alguém enfrentando tristeza profunda, fortalece. Se há alguém lutando contra vícios ou escolhas erradas, estende a Tua mão poderosa e liberta. Que o milagre comece dentro de cada coração e se espalhe por toda a casa. Eu também te peço, Senhor, que ensines a minha família a valorizar os momentos simples. Que possamos rir juntos, orar juntos, sentar à mesa e compartilhar o dia. Afasta o excesso de distrações que nos afastam uns dos outros. Ajuda-nos a olhar nos olhos,
a ouvir com atenção, a demonstrar carinho sem reservas. Que o amor seja mais forte do que qualquer problema. Senhor, quando surgirem conflitos, que não deixemos o dia terminar sem buscar reconciliação. Que o perdão seja uma prática constante dentro do nosso lar. Que a humildade seja maior do que o orgulho. Que a paz reine mesmo em meio às diferenças. Dá-nos sabedoria para educar, para aconselhar, para corrigir com firmeza e amor. Eu entrego a Ti os sonhos da minha família. Aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que parece distante, aquilo que já foi motivo de frustração. Se for da Tua vontade, realiza. Se precisar de tempo, ensina-nos a esperar. Se for necessário mudar caminhos, dá-nos direção clara. Que a Tua vontade seja o alicerce da nossa casa. Senhor, eu declaro que a minha família pertence a Ti. Mesmo com falhas, mesmo com imperfeições, nós escolhemos buscar a Tua presença. Que o milagre não seja apenas algo momentâneo, mas uma transformação contínua. Que a cada dia haja mais amor, mais respeito, mais união. Que a nossa casa seja lugar de descanso, de segurança e de fé. Eu confio que Tu estás agindo, mesmo quando eu não vejo. Confio que estás tocando corações, quebrando barreiras invisíveis, alinhando pensamentos. Recebe a minha oração e faz do meu lar um testemunho vivo do Teu cuidado. Em Ti eu deposito a minha esperança e creio que o milagre na minha família já começou. Meus irmãos e minhas irmãs, se você também deseja ver o agir de Deus dentro da sua casa, escreva aqui nos comentários a frase: "Faz milagre no meu lar, Espírito Santo". Ao declarar isso, você fortalece a sua fé e inspira outras pessoas que também estão clamando por transformação na família neste momento. Senhor, meu Deus, eu preciso do Teu milagre na minha saúde, meu Pai. Tu conheces cada parte do meu corpo, cada dor escondida, cada diagnóstico que me preocupa, cada sintoma que tira a minha paz. Nada está oculto aos Teus olhos. Antes mesmo que eu falasse, Tu já sabias o que eu estava enfrentando. Pai, eu confesso que em alguns momentos o medo tentou tomar conta de mim. A ansiedade chegou quando pensei no futuro, quando ouvi palavras difíceis, quando senti o cansaço que não passa. Mas agora eu escolho confiar em Ti. Eu escolho entregar nas Tuas mãos aquilo que eu não consigo resolver sozinho. Visita, Senhor, cada órgão do meu corpo. Toca onde há dor. Restaura o que está fraco. Fortalece o que está abatido. Se existe alguma enfermidade tentando se instalar, que ela não permaneça. Que a Tua vida flua dentro de mim como um rio que limpa, renova e fortalece. Eu Te peço também pela minha mente, porque muitas vezes o que me adoece começa nos pensamentos. Afasta de mim o desânimo, o medo constante, as lembranças que me machucam. Coloca em mim serenidade. Ensina-me a descansar enquanto o Senhor trabalha. Se eu estou esperando por resultados, exames ou respostas, dá-me calma. Se eu estou em tratamento, abençoa cada remédio, cada consulta, cada profissional envolvido, que tudo coopere para a minha restauração, que cada cuidado seja instrumento da Tua graça. Amados, você já acordou com o corpo cansado, mas com a alma ainda mais pesada, uma dor que está lá há tanto tempo que você quase se acostumou com ela. Um medo silencioso que aparece de manhã, antes mesmo de você se levantar da cama. Eu sei bem o que é sentir isso. E, no fundo, uma pergunta que você talvez nunca tenha dito em voz alta: será que eu vou ficar bem de verdade algum dia? Se isso tocou algo em você, eu preciso que você continue firme na presença, porque o que vem a seguir não é sobre ignorar o que você sente. É sobre algo muito mais profundo do que isso. É sobre aprender a viver com fé, mesmo quando o corpo diz que está fraco. É sobre confiar que existe uma restauração que começa antes de você conseguir vê-la com os seus olhos. E talvez esse momento, aqui,
Hoje, seja exatamente o que você precisava encontrar. Continua comigo. O que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga a sua saúde, a sua fé e a sua vida. Vamos falar com Deus? Santo Espírito de Deus, eu reconheço que meu corpo é frágil, mas o Senhor é poderoso. Eu não quero viver dominado pela preocupação. Eu quero viver pela fé. Quero acordar acreditando que algo novo está acontecendo dentro de mim, mesmo que eu ainda não veja com os meus olhos. Renova minhas forças quando o cansaço parecer maior que a esperança. Levanta-me nos dias em que eu não tiver ânimo. Sustenta-me quando eu sentir que não consigo continuar. Que eu sinta a tua presença agora, trazendo alívio, trazendo paz, trazendo cura. Se existe alguma dor antiga que carrego há anos, toca nela agora. Se existe uma enfermidade que os médicos disseram ser difícil, mostra que nada é impossível para ti. Se o meu corpo está reagindo de forma inesperada, coloca tudo em ordem. Harmoniza cada sistema, cada célula, cada batida do meu coração. Eu declaro diante de ti que não vou permitir que a enfermidade defina quem eu sou. Eu sou cuidado por ti. Eu sou amado por ti. Eu estou nas tuas mãos, e nas tuas mãos há proteção, há cuidado, há restauração. Que eu tenha disciplina para cuidar melhor de mim, que eu respeite os limites do meu corpo, que eu aprenda a desacelerar quando for preciso, que eu busque ajuda sem vergonha, que eu valorize cada pequeno sinal de melhora como um presente vindo do Senhor. Senhor, transforma este momento de dor em um testemunho de vitória. Transforma esta fase difícil em crescimento. Que a minha saúde seja restaurada não apenas no corpo, mas também na alma. Que eu volte a sorrir com leveza. Que eu volte a dormir em paz. Que eu volte a viver sem medo constante. Eu entrego agora o meu histórico, o meu presente e o meu futuro nas tuas mãos. Eu descanso na certeza de que tu estás comigo em cada etapa. Mesmo quando eu não entendo, eu confio. Mesmo quando demorar, eu continuo crendo. Mesmo quando as lágrimas caírem, eu sei que tu me sustentas. Que o teu poder alcance o que os meus olhos não veem. Que o teu cuidado me envolva por completo e que, a partir de hoje, eu caminhe com a convicção de que o milagre já começou a acontecer dentro de mim. Agora, eu quero falar diretamente com você, meus amados, que orou até aqui. Declare sua fé em palavras, escrevendo assim nos comentários: meu milagre começou. E, por favor, deixe o seu like. Sua atitude pode fortalecer a fé de outras pessoas que também estão esperando por um milagre. Amém? Senhor meu Deus, eu preciso hoje renovar a minha fé, Pai. Em meio às lutas diárias, às preocupações que tentam ocupar minha mente e às decepções que machucam minha alma, eu percebo que muitas vezes deixei o cansaço falar mais alto do que a confiança. Por isso, eu te peço. Sopra vida nova dentro de mim. Pai, existem dias em que eu começo animado, mas ao longo do caminho vou perdendo a força. As notícias me assustam, as dificuldades parecem maiores do que eu, e às vezes me sinto pequeno diante dos problemas. Mas agora, em oração, eu escolho olhar para ti. Eu escolho lembrar que tu és maior do que qualquer desafio que esteja à minha frente. Renova minha fé quando eu pensar em desistir. Renova minha fé quando eu não entender o que está acontecendo. Renova minha fé quando eu sentir que minhas orações não estão sendo respondidas no tempo que eu esperava. Ensina-me a confiar no teu agir, mesmo quando eu não vejo nada acontecendo. Amados, antes de qualquer coisa, eu preciso te fazer uma pergunta bem honesta. Você já chegou num dia em que estava tão cansado por dentro que nem conseguia explicar exatamente o que era? Não era falta de sono, e talvez não era falta de dinheiro. Era uma espécie de peso na alma que ninguém ao redor conseguia entender. Se você já sentiu isso, então o que eu vou compartilhar aqui agora foi feito para você.
Porque existe uma diferença enorme entre viver carregando tudo nas costas e viver sabendo que tem uma mão firme te sustentando mesmo quando os seus joelhos fraquejam. A maioria das pessoas nunca para pensar nisso de verdade. Continua tocando a vida no automático, tentando resolver tudo pela própria força, fingindo que está bem quando por dentro está pedindo socorro. Mas, glória ao nosso bom Deus, existe um lugar onde você pode largar esse peso, onde sua dúvida não te condena, onde seu medo não te define e onde mesmo os seus silêncios mais profundos são completamente compreendidos. A oração que vou te conduzir a seguir vai tocar em algo que você talvez já não acreditava mais poder sentir. Então, respira fundo e vamos falar com o Pai. Senhor amado, eu reconheço que preciso de Ti em todos os momentos. Preciso de Ti para enfrentar as decisões difíceis, para lidar com as pessoas complicadas, para suportar as perdas e para celebrar as vitórias com humildade. Não quero viver apenas pela força do meu braço. Eu quero depender de Ti, descansar em Ti, caminhar segurando na Tua mão. Tira de mim toda dúvida que tenta enfraquecer minha confiança. Afasta os pensamentos negativos que dizem que não vai dar certo, que nada vai mudar, que é melhor desistir. Coloca dentro do meu coração uma certeza tranquila, uma paz que me sustenta mesmo quando tudo parece incerto ao redor. Eu te entrego meus medos, entrego a ansiedade que aperta o peito, entrego as lágrimas que ninguém vê. Tu conheces cada detalhe da minha história, cada sonho que ainda guardo em silêncio, cada ferida que ainda dói. E mesmo assim, tu não me rejeitas. Pelo contrário, tu me acolhes e me fortaleces. Renova minha fé para que eu não viva apenas pelo que vejo, mas pelo que eu creio. Que eu aprenda a esperar com paciência, que eu não me compare com ninguém, que eu não me sinta atrasado na vida, que eu entenda que cada pessoa tem seu próprio tempo e que o Senhor está cuidando do meu caminho. Pai, reacende em mim a esperança que um dia já foi tão forte. Se eu me distanciei, me traz de volta para perto. Se eu esfriei na oração, aquece novamente meu coração. Se eu me acostumei com uma vida sem profundidade espiritual, desperta em mim o desejo de buscar mais da Tua presença. Eu quero confiar mesmo quando o cenário não muda. Quero agradecer antes do milagre acontecer. Quero permanecer firme quando todos ao redor estiverem duvidando. Sustenta-me, Senhor. Coloca em mim uma fé viva, que me levante quando eu cair, que me encoraje quando eu estiver fraco, que me lembre todos os dias que eu não estou sozinho. Que a minha fé seja maior do que meus medos. Que a minha confiança seja maior do que minhas inseguranças. Que a minha esperança seja mais forte do que qualquer notícia ruim. Eu declaro diante de Ti que eu não quero mais ser dominado pela dúvida. Eu escolho crer. Eu escolho confiar. Eu escolho permanecer. Obrigado, porque mesmo quando eu vacilo, Tu permaneces fiel. Mesmo quando eu me sinto distante, Tu continuas perto. Mesmo quando eu falho, Tu não desistes de mim. Isso renova minha fé. Isso me faz levantar a cabeça e seguir em frente com coragem. Hoje eu recebo uma nova força, recebo uma nova visão, recebo um novo ânimo, que a partir desta oração algo mude dentro de mim, que minha fé seja restaurada, fortalecida e firmada em Ti, e que aconteça o que acontecer, eu nunca me esqueça. Tu estás comigo, minha irmã, meu irmão. Eu preciso agora que você participe desse momento de fé. Escreva aqui nos comentários assim: minha fé foi renovada, e declare isso com convicção. E, se possível, deixe o seu like como um gesto de confiança e compromisso com essa nova caminhada. Que essa atitude simples marque o início de um tempo de fortalecimento espiritual na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, eu sei que preciso de libertação por dentro, Senhor.
Muitas vezes eu sorrio por fora, continuo caminhando, cumprindo minhas responsabilidades, mas dentro de mim existem pesos que ninguém vê. Existem lembranças que ainda doem, palavras que marcaram, situações que deixaram cicatrizes profundas na minha alma. Eu reconheço, Pai, que há correntes invisíveis me prendendo, correntes feitas de medo, de culpa, de insegurança, de traumas que eu nunca consegui superar completamente. Há pensamentos que me acusam, que me diminuem, que me fazem acreditar que eu não sou capaz, que eu não sou suficiente. E isso tem me impedido de viver a plenitude que o Senhor sonhou para mim. Hoje eu te peço, entra nos lugares escondidos do meu coração. Vai até aquelas áreas que eu evito tocar, aquelas memórias que eu tento ignorar, aquelas dores que eu finjo que já passaram. Eu não quero mais viver aprisionado por sentimentos que me afastam da paz. Eu não quero mais carregar o peso do passado como se fosse parte da minha identidade. Amados irmãos, sabe aquela voz que insiste em te lembrar dos seus erros? Aquele medo que aparece na madrugada quando tudo está quieto e a sua mente não para até passar a noite em claro? Aquela sensação de que os outros estão avançando enquanto você fica parado, olhando de longe para uma vida que parece não chegar. E o pior, você tenta sorrir, tenta seguir, tenta fingir que já superou, mas em algum lugar dentro de você ainda há algo preso. Se você está aqui agora, talvez seja porque uma parte de você está cansada de viver assim. Cansada de se condenar pelo que já passou, cansada de ter medo do que ainda nem aconteceu, cansada de se comparar, de agradar, de tentar caber em lugares onde você nunca precisou provar nada. Eu já te digo que essa oração não vai te dar uma fórmula, até porque isso não existe, mas vai te oferecer algo que talvez você ainda não tenha permitido receber de verdade: libertação. Isso é milagre. Continue firme só mais um pouco. A oração a seguir pode ser exatamente o que o seu coração estava esperando ouvir. Vamos falar com Deus. Santo Espírito de Deus, me liberta da culpa que insiste em me acompanhar, meu Pai. Eu sei que errei em muitos momentos, mas não quero continuar me condenando por aquilo que já ficou para trás. Ensina-me a aceitar o teu perdão e a também me perdoar. Arranca de mim essa voz interior que vive me acusando e planta no meu coração a certeza de que posso recomeçar. Me liberta também do medo do futuro. Às vezes eu fico paralisado pensando no que pode dar errado, imaginando cenários que nem aconteceram. Esse medo tem roubado minha alegria, minha coragem e minha confiança. Hoje eu entrego tudo isso em tuas mãos. Toma meus receios, minhas inseguranças, minhas preocupações e troca por confiança e serenidade. Pai, me liberta das comparações que me fazem sentir menor. Muitas vezes eu olho para a vida dos outros e me sinto atrasado, insuficiente, distante dos sonhos que um dia tive. Mas eu sei que cada história tem o seu tempo, que cada caminho é único. Ajuda-me a olhar para minha própria caminhada com gratidão, reconhecendo que o Senhor tem cuidado de mim em cada detalhe. Eu te peço libertação das mágoas guardadas. Existem pessoas que me feriram, situações que me machucaram profundamente. Eu tentei seguir em frente, mas percebo que ainda há ressentimento dentro de mim. Não quero mais viver preso ao que fizeram comigo. Cura minhas feridas e me dá força para perdoar de verdade, não apenas com palavras, mas com o coração. Liberta-me da necessidade de agradar a todos. Quantas vezes eu deixei de ser quem sou, para tentar ser aceito, para evitar críticas, para não decepcionar ninguém. Isso tem me cansado e me afastado daquilo que o Senhor colocou dentro de mim. Hoje eu quero ser livre para viver com autenticidade, guiado pela tua vontade e não pela expectativa das pessoas. Senhor, quebra as correntes da ansiedade que aceleram meus pensamentos e tiram meu descanso. Existem noites em que minha mente não para, em que eu revivo problemas e crio preocupações.
Eu te entrego cada pensamento que não vem de ti. Traz calma ao meu interior. Acalma minha respiração, organiza meus sentimentos e me envolve com tua paz. Eu reconheço que a verdadeira liberdade começa dentro de mim. Não adianta mudar o cenário se o meu coração continua preso. Por isso eu te peço, transforma minha mente, renova meus sentimentos, fortalece minha identidade, que eu me veja como alguém amado, cuidado e sustentado por ti. Senhor, eu não quero mais viver limitado por crenças que me enfraquecem. Se existem mentiras que eu aceitei como verdade, revela e desfaz cada uma delas. Mostra-me quem eu realmente sou aos teus olhos. Ajuda-me a caminhar com confiança, sabendo que não estou sozinho. Eu entrego agora tudo aquilo que me aprisiona, cada dor escondida, cada medo silencioso, cada lembrança que ainda pesa. Eu coloco aos teus pés e declaro que não quero mais carregar sozinho. Enche os espaços vazios com tua presença. Onde havia escuridão, traz luz. Onde havia aperto, traz alívio. Onde havia prisão, traz liberdade. Eu escolho confiar que o Senhor está agindo dentro de mim, mesmo quando eu não percebo imediatamente. Eu escolho dar passos de fé, mesmo que pequenos. Eu escolho acreditar que é possível viver leve, com o coração livre, sem correntes invisíveis. Hoje eu me levanto em espírito e declaro que não sou definido pelo meu passado, nem pelos meus medos, nem pelas minhas falhas. Eu sou alguém em processo de cura, em processo de libertação, e eu recebo essa libertação interior como um presente que transforma minha vida de dentro para fora. Minha amiga, meu amigo, se você já sente um alívio dentro do seu coração, declare isso escrevendo nos comentários. Estou livre por dentro. Deixe essa frase registrada e permita que essa verdade ecoe no seu coração de uma forma doce e suave. Amém? Senhor, eu desejo viver um novo começo. Eu reconheço que muitas vezes me prendi ao que passou, as falhas que cometi, as palavras que ouvi e que ainda doem dentro de mim. Carreguei pesos desnecessários, alimentei medos e deixei que a insegurança me impedisse de avançar. Mas hoje eu escolho olhar para ti e acreditar que o Senhor é Deus de recomeços. Pai, eu preciso de um novo começo na minha mente. Tira de mim os pensamentos que me paralisam, que me fazem acreditar que não sou capaz, que já é tarde demais. Renova minha forma de pensar. Ensina-me a enxergar possibilidades onde antes eu via apenas portas fechadas. Que eu tenha coragem para tentar de novo, para levantar depois de cada queda, para confiar que o amanhã pode ser diferente. Eu também peço um novo começo no meu coração. Cura as feridas que ainda estão abertas. Liberta-me do ressentimento, da culpa, da tristeza acumulada. Eu não quero continuar vivendo preso ao que me machucou. Eu entrego ao Senhor cada decepção, cada sonho frustrado, cada expectativa que não se cumpriu. Lava minha alma e enche-me de esperança, que eu sinta leveza ao acordar e paz ao deitar. Amados, você já teve aquela sensação de que algo dentro de você quer mudar, mas não sabe exatamente por onde começar? Isso não é indecisão, é um sinal, é a sua alma pedindo renovação. É algo maior do que você tocando suavemente na porta do seu coração e dizendo: ainda dá tempo, ainda há espaço, ainda há propósito. E isso é uma grande bênção, amados. Talvez você tenha carregado por muito tempo o peso de decisões que tomou no impulso, palavras que saíram erradas, caminhos que pareciam certos, mas te deixaram perdido. E agora, no silêncio, você se pergunta: e se eu pudesse recomeçar? E eu te digo, você pode, não porque tudo vai ser fácil a partir de agora, mas porque existe uma força que não desiste de você, mesmo quando você já desistiu de si mesmo. Fica aqui comigo só mais um pouco, porque o que eu tenho para te mostrar agora não é uma lista de regras nem uma promessa vazia.
é um convite para você olhar para dentro, respirar fundo e dar o primeiro passo de um novo tempo. Você está pronto? Então, vamos orar ao nosso Deus assim: Senhor amado, dá-me um novo começo nas minhas atitudes, que eu não repita os mesmos erros por impulso ou orgulho. Dá-me sabedoria para escolher melhor, para agir com prudência e bondade. Que minhas palavras sejam mais suaves, que minhas decisões sejam mais firmes, que minhas ações reflitam a transformação que o Senhor está fazendo dentro de mim. Eu quero viver de forma diferente, mais consciente, mais próxima da tua vontade. Se for preciso fechar ciclos, eu aceito. Se for necessário mudar caminhos, eu confio. Eu sei que todo novo começo exige fé e coragem. Por isso, segura a minha mão. Quando eu sentir medo do desconhecido, lembra-me que o Senhor já está no meu futuro. Quando eu pensar em desistir, sopra ânimo sobre mim. Quando eu duvidar, fortalece minha fé. Eu entrego ao Senhor os meus planos para este novo tempo. Coloco diante de ti meus sonhos, meus projetos, minhas metas. Se algo não for para mim, que o Senhor me mostre. Se houver oportunidades preparadas, que eu tenha discernimento para reconhecê-las. Abre as portas certas e fecha aquelas que não me farão bem. Guia meus passos para que eu não me perca. Que este novo começo seja marcado por crescimento. Que eu amadureça nas dificuldades e celebre cada pequena vitória. Que eu aprenda com o passado, mas não viva preso a ele. Que eu confie mais e reclame menos. Que eu agradeça mais e tema menos. Que eu viva cada dia como uma nova chance de fazer melhor, de amar mais, de confiar mais. Senhor, eu declaro que não sou definido pelos meus erros. Eu não sou o meu fracasso, nem as minhas limitações. Eu sou alguém que está sendo moldado, cuidado e conduzido por ti. Mesmo que ninguém veja as mudanças acontecendo, eu sei que o Senhor está trabalhando em silêncio, preparando algo maior do que eu imagino. Dá-me perseverança para continuar, mesmo quando os resultados não aparecem de imediato. Ensina-me a valorizar os pequenos começos, as sementes plantadas hoje que ainda não floresceram. Que eu não despreze os processos, porque sei que cada etapa faz parte da transformação que o Senhor está realizando na minha vida. Eu recebo este novo começo com gratidão. Recebo com fé, mesmo sem entender todos os detalhes. Escolho acreditar que dias melhores virão, que portas se abrirão, que caminhos serão alinhados. Escolho confiar que o Senhor está me conduzindo para um tempo de renovação, de restauração e de propósito. Amados, se você está sentindo neste momento que esta oração está tocando profundamente o seu coração, não guarde isso só para você. Escreva nos comentários: hoje eu recomeço. Quando você declara isso publicamente, você fortalece sua fé e inspira outras pessoas que também precisam de um novo começo. Amém? Senhor meu Deus, agora eu não quero pedir, eu quero agradecer. Começando agradecendo pelo milagre que o Senhor realizou na minha vida, mesmo quando eu não via saída, mesmo quando eu pensei que tudo estava perdido. Eu reconheço que foi a tua mão que me sustentou. Foi o teu cuidado que me envolveu. Foi a tua misericórdia que me alcançou. Pai, houve momentos em que eu chorei escondido, em que eu questionei em silêncio, em que eu me perguntei se o Senhor ainda estava me ouvindo. Mas agora eu entendo que, mesmo no silêncio, o Senhor estava trabalhando. Enquanto eu só via portas fechadas, o Senhor estava preparando uma nova oportunidade. Enquanto eu sentia medo, o Senhor estava fortalecendo a minha fé. O milagre não aconteceu por acaso, ele aconteceu porque o Senhor nunca desistiu de mim. Eu te agradeço pelo milagre que transformou a minha história. Pode ter sido uma cura, uma resposta inesperada, uma restauração na minha família, uma provisão quando faltava o básico, ou até mesmo uma paz que tomou conta do meu coração no meio do caos. Seja qual for a forma, eu sei que veio de ti. E eu reconheço que sem a tua presença eu não teria conseguido atravessar aquele vale.
Obrigado, meu Deus, por cada detalhe que o Senhor cuidou. Até aquilo que eu não percebi foi parte do teu agir. O Senhor conhece minhas limitações, conhece minhas fraquezas, sabe quantas vezes eu duvidei e mesmo assim não me abandonou. Hoje eu olho para trás e vejo que o milagre começou muito antes de eu perceber. Começou quando o Senhor decidiu me amar, apesar das minhas falhas. Eu te agradeço porque o milagre não foi apenas o resultado final, mas também o processo. Foi no processo que eu aprendi a confiar mais. Foi no processo que eu amadureci. Foi no processo que eu aprendi a depender de ti e não apenas das minhas próprias forças. Hoje eu entendo que o maior milagre não é apenas aquilo que mudou ao meu redor, mas aquilo que foi transformado dentro de mim. Meu irmão, minha irmã, você já parou no meio de um dia comum e percebeu que estava vivo de um jeito diferente? Tipo, não uma vida perfeita, não uma vida sem dor, mas uma vida que mesmo com tudo que tentou te derrubar, ainda está de pé. Tem algo que a maioria das pessoas nunca para perceber. Os maiores milagres que Deus faz na nossa vida, a gente passa por eles correndo, com pressa, com preocupação, com o olhar no que ainda falta. E quando você chega no fim de um ciclo, quando você olha para trás com honestidade, você vê que em cada noite que pareceu longa demais, havia uma mão segurando a sua. Você não chegou até aqui sozinho. E no fundo, você sabe disso. Então agora eu preciso te convidar para uma coisa simples, mas poderosa. Parar, respirar e deixar o coração falar o que ele já sentiu, mas ainda não disse em voz alta. Vamos clamar ao nosso Deus assim agora. Senhor, eu reconheço que houve dias em que eu quase desisti. Houve noites em que o medo parecia maior que a fé. Mas o Senhor renovou minhas forças quando eu pensei que não conseguiria continuar. O Senhor me levantou quando eu me senti fraco. O Senhor me abraçou quando eu me senti sozinho. E por tudo isso, meu coração transborda gratidão. Eu não quero ser alguém que só te procura quando precisa. Eu quero ser alguém que te agradece todos os dias, que reconhece o teu agir nas pequenas coisas, nos detalhes simples, no cuidado diário. Ensina-me a ter um coração grato, mesmo antes de ver o próximo milagre. Ensina-me a confiar, mesmo quando a resposta ainda não chegou. Hoje eu declaro diante de ti que eu sou grato. Grato pela vida, pela família, pelas oportunidades, pelas portas que se abriram e até pelas que se fecharam, porque sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu sou grato porque o Senhor transformou dor em aprendizado, lágrimas em força, espera em vitória. Que eu nunca me esqueça do que o Senhor fez por mim, que eu nunca trate como comum aquilo que foi extraordinário, que eu nunca permita que a rotina apague da minha memória o milagre que mudou a minha história. Quero guardar esse testemunho no meu coração e lembrar que, se o Senhor fez uma vez, pode fazer de novo. Recebe, Pai, a minha gratidão sincera. Recebe o meu louvor, mesmo que simples, mas verdadeiro. Tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou vem de ti. O milagre que eu vivo hoje é prova do teu amor, da tua fidelidade e do teu cuidado constante comigo. Obrigado por nunca me abandonar, por caminhar ao meu lado e por me mostrar que quando eu coloco minha vida em tuas mãos, o impossível se torna possível. Amados irmãos, se você reconhece que já está vivendo o milagre do Espírito Santo de Deus, escreva agora nos comentários: já vivo o milagre do Espírito Santo. Ao declarar nos comentários, você fortalece não só a sua fé, mas inspira outras pessoas a acreditarem que Deus continua realizando maravilhas. Meu Deus, enquanto eu encerro esta oração, eu sinto uma paz que só o Senhor pode dar. Uma certeza suave, mas profunda, de que o milagre que o Senhor realizou não foi apenas um momento isolado, mas uma marca do teu amor na minha história. Eu não quero sair deste momento da mesma forma que entrei.
Eu quero sair mais consciente da tua presença, mais sensível à tua voz e mais firme na fé. Eu compreendo que cada milagre carrega uma responsabilidade, a de nunca esquecer quem fez. Por isso, eu escolho manter viva a lembrança do teu agir. Quando surgirem novos desafios, eu vou me lembrar do que o Senhor já fez. Quando o medo tentar me paralisar, eu vou recordar que o Senhor já me sustentou antes. Quando a dúvida bater à porta, eu vou declarar que o Deus que operou ontem continua poderoso hoje. Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu futuro. Se novos desertos vierem, eu sei que não estarei sozinho. Se novas lutas surgirem, eu sei que o Senhor já estará preparando a vitória. O milagre que vivi é a prova de que o Senhor cuida de mim nos bastidores, mesmo quando eu não percebo. É a confirmação de que o teu amor não falha e que a tua fidelidade não tem fim. Eu decido viver com um coração agradecido. Não apenas quando algo extraordinário acontecer, mas também nos dias simples. Quero reconhecer o milagre no acordar, no respirar, no sustento diário, na proteção silenciosa. Quero aprender a enxergar o teu agir nas pequenas coisas, porque sei que é nelas que o Senhor também se revela. Que a gratidão seja mais forte que a reclamação. Que a confiança seja maior que o medo. Que a esperança seja mais alta que qualquer dificuldade. Eu não quero permitir que as circunstâncias apaguem a chama da fé que o Senhor reacendeu dentro de mim. Pelo contrário, quero alimentar essa chama todos os dias, lembrando que o Deus que faz milagres caminha ao meu lado. Hoje eu me posiciono espiritualmente. Eu escolho crer, escolho agradecer, escolho confiar. Mesmo que eu ainda esteja esperando por algo, mesmo que algumas respostas ainda não tenham chegado, eu não vou deixar de reconhecer tudo o que o Senhor já fez, porque o coração grato se fortalece e a fé agradecida se multiplica. Obrigado, Senhor, por transformar a minha dor em testemunho. Obrigado por transformar a minha espera em aprendizado. Obrigado por mostrar que no tempo certo tudo acontece debaixo do teu cuidado. Eu descanso nessa verdade. Eu confio nessa promessa viva dentro do meu coração. E sigo em frente sabendo que o meu milagre não foi o fim da jornada, mas o começo de uma nova fase contigo. Minha amiga, meu amigo, se esta oração fortaleceu a sua vida e tocou o seu coração, inscreva-se agora no canal para continuar recebendo todos os dias palavras que edificam a sua vida. Ative o sininho para ser avisado em primeira mão e compartilhe esta oração com 3 pessoas que você acredita que precisa lembrar que Deus pode realizar um milagre na vida delas. E nunca se esqueça, a gratidão pelo milagre é a semente para os próximos que ainda virão. Que o Espírito Santo de Deus continue realizando milagres na sua vida hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém.